Seja bem-vindo a mais uma edição do Yang. O Yang já começou esse episódio aqui de óculos, por quê? Porque a loja Fidelis, a ótica Fidelis, esses óculos deles são óculos específicos. São feitos, fabricados na fábrica da Fidelis e o design dele é incrível, design próprio. Eu adquiri esse óculos aqui, participei do Sunset Gospel aqui em Salvador e a Fidelis me enviou aqui alguns óculos e eu selecionei esse aqui para fazer a entrevista de hoje. Então, vocês podem ver aí, Bahia, né, pai? Bahia é calor, Bahia é 39 graus, 40 graus, então você tem que estar pronto e ir para a praia no conforto de um excelente óculos de sol. Vamos seguindo o YangCast. Nós estamos muito contentes com o YangCast Tour, alcançando muitas pessoas na Bahia. Hoje a Bahia é o terceiro estado que mais consome o YangCast. E a gente fica feliz com isso porque a gente sabe que muitas pessoas estão de fato sendo alcançadas pelo conteúdo do YangCast. Se você é novo por aqui, clica no botão de inscrever-se, ativa as notificações para você não perder nada e toda vez que a gente estiver aqui ao vivo, você vai ser notificado e notificada que o YangCast está no ar. Instagram, a produção está deixando aí na tela para vocês o QR Code, é só apontar a câmera para o QR Code e você vai ser direcionado para onde, Jaziel? Para o nosso Instagram, o Instagram do YangCast. Lá no Instagram do YangCast você vai encontrar muitos cortes e os cortes do YangCast são bem sapura. Sem mistura. Sem mistura. O mistura, eu falei pro Jaziel que o mistura dele é com X, né? É o mistura. Bem sapura, sem mistura. Esse é o YangCast. Eu estou com um convidado aqui muito especial que vem para brilhantar e aproveitar esse tour do Yang aqui em Salvador, que é o Ângelo Souza, meu amigo Ângelo Souza. Seja bem-vindo ao YangCast, meu amigo. Gratidão, Yang. Prazer imenso estar aqui com vocês. Amém. Para mim é uma realização imensa, né? Um privilégio. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você, né? Você é muito querido aqui na Bahia, está sendo um ícone na atualidade. O seu podcast tem alcançado vidas. E para mim é uma grande honra estar participando desse podcast com a sua pessoa. Tá assistindo o Yang? Você acompanha os cortes? Como é que é? Já tive até a notificação lá para ficar por dentro eu gosto de tudo assim. E não perder nada. Aí, eu gosto assim, ó. Já ativou? Sempre conectado, Toda vez que chega episódio novo, claro, você já chega lá a notificação para mim, YangCast. E aí, meu amigo, como é que você tá? Como é que tá o dia? Pegou trânsito pra chegar aqui? Trabalhou? Não, foi pertinho aqui, né? Chegamos, graças a Deus. Você reside aqui mesmo, em Salvador? Salvador. Aqui na Pituba? Não, moro em Brotas. Brotas? Resido em Brotas. Mas eu era do interior, mas por uma missão eu saí do meu interior e já estou aqui em Salvador há 10 anos. Há 10 anos. Isso. Maravilha. E você fala pra mim, quem é o Ângelo Souza? O Ângelo Souza é um menino, um histórico de vida, a qual saiu do interior, dentro do meio de uns matos, né? De origem, vamos se dizer, que não teve muitas condições na vida. Uma mãe guerreira, batalhadora e que está aqui se reinventando dia após dia e sempre conectado com os céus e com Deus e com o chamado, que é o mais importante. E qual foi o início da sua história? A gente sabe que hoje você é muito usado por Deus, você é um pregador que Deus tem usado, mas a gente sabe que toda história ela tem um início, né? Sim. E como você falou, você veio do meio do mato. Eu lembro que meu pai falava isso também, que ele saiu de um lugar simples, de uma terra simples, no meio do mato também. Mas essas pessoas, assim como Davi, que são vistos em lugares improváveis, são as pessoas que têm uma história impactante, têm experiências impactantes e Deus ele usa para propósitos específicos. Fala para mim sobre quais foram os desafios iniciais da sua história. Cara, minha retrospectiva aconteceu logo no início uma frustração na minha vida que foi a rejeição do meu pai biológico. Uhum. Minha mãe muito nova se conectou, trabalhava com esse rapaz que é meu pai e aí me gerou de uma gravidez indesejada. Então eu não tive aquele afeto de pai, eu não tive convivência com o pai. Até quando eu ia lá, ele dizia que eu não era o filho dele. Então eu já cresci ali com aquele trauma. Então minha avó, olhando essa situação, se sensibilizou da minha história e me criou. Então até os meus 15 anos, Yang, eu fui criado pela minha bisavó.
Foi criado com a sua Foi com minha bisavó. bisavó. Temos 15 anos de idade. E você, nesse período que você cresceu, que você trouxe um ponto que eu achei interessante. Houve a rejeição e isso te trouxe traumas. Sim, Essa sim. rejeição que você teve, ela marcou a sua vida. O quanto você teve que orar muito, se superar muito em Cristo para conseguir vencer essa falta da paternidade? Cara, porque eu era muito novo ainda na época, né? Então, minha avó, ela fez de tudo para me dar um ensino exemplar. Hoje eu sou grato a ela. Tive alguns desacertos, alguns caminhos errôneos na minha vida, mas eu fui criado de uma cultura, de uma origem bastante rígida, né, que minha avó me ensinava bastante, me dava muitos conselhos. Então, eu trago até hoje, na atualidade, muitas coisas que eu fui ensinado. Mas, assim, a ausência do Legal. meu pai foi muito difícil, cara, porque quando tinha alguma coisa na escola, Dia dos que Pais, sim. precisava meu pai estar lá, eu não tinha um pai. Sim. Isso era bastante difícil. Quem era a minha avó. Quem ia era muito minha avó, quem ia era muito minha mãe. Então, assim, Ang, você crescer com a ausência de um pai, você vê todo mundo ali, né? Tendo seu Tendo pai seu como uma pai. representatividade, porque o pai é o herói da Sim. gente. Então eu me sentia muito assim, né, esquecido. Então foi muito difícil crescer, né, assim, mas dou graças a Deus que minha avó, ela assumiu esse papel de pai e mãe ao mesmo tempo para mim. Quando você falou, por exemplo, que seu pai te rejeitou, eu fiquei lembrando muito sobre Davi, né? Porque Davi, ele precisou ressignificar muita coisa, porque Davi também foi rejeitado pelos seus irmãos. O pai dizia, ele é o menor, é o mais novo. Sim, Ele era sim. meio que o desprezado dentro de casa. Atrelando a sua história com Davi, o que a gente consegue extrair da história de Davi e da rejeição que ele sofreu? Yang, alguns historiadores, que eu não estou aqui fazendo demagogia, vai dizer que a maior luta de Davi foi o leão, foi o urso e foi o gigante. Eu, sinceramente, discordo. A maior luta de Davi foi a rejeição da sua própria família. Então, quando ele assume esse papel de pastorear no pasto, ali ele estava esquecendo dos seus problemas internos, porque ele era rejeitado no seu habitat natural. Se você perceber o início da Bíblia no livro do Êxodo, você vai entender que José, ele foi desprezado e foi covardemente pelos seus irmãos. Então, Sim. quando acontece esse ápice aqui de Davi ir para o pasto, ele está evitando muitas coisas. Yes. Porque é melhor você estar canalizando suas energias no pasto, fazendo o que você gosta, do que você está sendo manotizado em casa, Yes. observado e alguém criar até algo pessoal Sim. sobre você, como tinha e era explícito. Isso Sim. não é. Era nítido a Era rejeição. nítido, Os cara. irmãos deixavam Era nítido. nítido. Sim. Porque quando você vê algo nítido, você percebe, ó, vou me retirar e é bíblico. Vai para os Uau. pés do seu pé e vai embora. Se você está entendendo que ali o campo está minado, porque é melhor você estar na obra, fazendo as obras de Deus, do que você estar em um lugar que as pessoas querem seu mal, cara. Em qualquer momento aqui, a história poderia se repetir como José. De acontecer a covardia. Então, eu costumo dizer, se você está passando por alguma situação de rejeição, de desprezo, é melhor você estar no campo canalizando suas energias. É melhor você estar no lugar onde você. Que o que você falou faz total sentido. Davi, ele estava no campo, porque no campo ele apacentava as ovelhas e isso era o que ele amava fazer. Amava fazer. Davi tinha amor por amar, por apacentar as ovelhas. Você acredita que a rejeição de Davi fortificou ele em algum ponto? Demais. Demais. Porque é melhor a gente estar em um lugar a sós com Deus do que a gente estar em um lugar minado. É melhor estar em um lugar a sós com Deus do que estar em um lugar minado. Isso. Porque ali, a sós, ele vai ter conexão e intimidade maior com Deus. Você se lembra de José? Sim. A Bíblia diz que foi o copeiro e o padeiro preso. Então, para o ápice de José chegar a uma intimidade maior, os dois teve que sair, pra ele ficar sozinho. Lembra de Jó? Sim. Os 3 amigos de Jó ficaram ao redor de Jó, entendendo o que de fato estava acontecendo na vida dele.
naquela guerra espiritual entre Satanás e Deus. E Deus não deu nenhuma resposta, Yang. Por que Deus não deu nenhuma resposta aos seus amigos? Porque Deus queria algo íntimo e pessoal com Jó. Até o ponto de ele dizer assim: Uau. Eu só ouvia falar, mas hoje eu lhe conheço. Então a rejeição fortifica, a rejeição dá mais intimidade, a rejeição dá mais visão, dá mais espiritualidade, e você se torna mais maduro com a situação. Ou seja, às vezes você está achando que está sendo rejeitado ou excluído de um ambiente, mas na verdade Deus ele está te livrando da situação. E você também cria uma intimidade maior com Deus. Você vê que quando Jó estava vivendo aquela situação, ele pegou um caco de telha e Jó, ele só orava a Deus. Né? Até um ponto de Deus chegar, isso aqui é muito sério, Yang, em Jó 8:21, e você vai sorrir de novo e dar gargalhadas de alegria. Yang, como é que Deus vai chegar para alguém, a gente vivendo um luto, um desprezo da própria companheira, uma crise financeira, e Deus vai dizer para mim e para você, você vai sorrir de novo? Porque o que define um homem na rejeição não é o seu momento. Sim. É o seu futuro. O que está acontecendo hoje é o momento da capacitação para amanhã você estar já maduro para resolver qualquer situação. Então, às vezes é necessário a rejeição, às vezes é necessário ficar sós com Deus para ter mais intimidade com Ele. Isso faz total sentido, cara. E principalmente quando fala de Davi, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre Davi e ouvir sobre Davi, porque se você quer ouvir sobre alguém que sempre amou a presença de Deus, é Davi, né? O cara que tem tudo, mas rejeitaria tudo pela presença. Sim. O que a gente consegue extrair sobre essa vontade, esse anseio que Davi tinha pela presença de Deus? Yang, quando acontece a queda de Davi, praticamente ele está falado na comunidade como rei, mas na ótica, Deus já tinha enviado o profeta Natan para dizer que a maldição ia descer na casa dele. Me dá seu óculos, por favor, Yang. Com todo o respeito, se isso aqui soltar, você pode colocar no lugar. Sim. Procede. Sim. Se a bateria, Yang, do seu relógio parar, você pode colocar outro no lugar. E ele pode voltar a funcionar. Certo. Se meu terno rasgar, eu posso pagar uma costureira ou comprar outro, passar no cartão e conseguir outro terno. Se meu cabelo cortar, o seu cabelo cortar, com 5 dias, ele vai crescer de novo. Mas eu te pergunto, e se perdermos a presença de Deus? Uau! Davi tinha poltrona, Davi tinha ouro no pescoço, Davi era falado na comunidade, mas ele vai perceber que sem a presença, ele não é absolutamente nada. É por isso que ele vai fazer uma confissão para Deus quando ele vê a casa dele toda na maldição, os filhos violentando, o filho se levantando contra o trono, e ele vai dizer em Salmo 51, 10, 11. Cria em mim, ó Deus, um sentimento puro e reto. Se for necessário tirar tudo de mim, mentira, mas não me arranca a tua presença e nem o seu Santo Espírito. Aquilo ali moveu os céus, Yang. Meu Deus. Deus falou, esse cara não está preocupado com a fama. Esse cara, porque tem gente que prefere abrir mão de Deus para ser a favor da fama, cara. Eu vou repetir. Tem gente que prefere abrir mão de Deus e ser a favor da fama. Davi disse, leva a minha fama. Davi disse, leva, quer a poltrona, toma. Leva tudo. E quando eu falo disso aqui, presença de Deus, cara, me lembro muito de Absalão, que reuniu o povo para ir de contra o seu pai, né? Quando aconteceu aquela rebelião entre ele e o próprio pai por causa do trono. Observe que aonde Davi ia, o povo ia atrás. Davi estava dizendo, quer a poltrona, fica com a poltrona. Quer a fama, fica com a fama. Mas o povo seguia Davi pela inspiração e pela espiritualidade que ele passava para as pessoas. Então a presença de Deus em Aguel é essencial em você. Tudo passa, negão. Tudo passa. Mas a presença de Deus, ela tem que permanecer sempre
na nossa vida. A presença de Deus, ela tem que ser uma prioridade, né? Ela deve ser a prioridade Demais. da vida de todo cristão, de toda pessoa. Tem que ter a presença como em primeiro lugar. E por que na sua visão hoje tem sido tão difícil as pessoas, elas de fato praticarem isso? Por que hoje em dia a gente vê as pessoas trocando Deus e às vezes não é nem por coisas grandes, cara, não é nem por coisas, né? Às vezes não é nem por sucesso, por fama, às vezes por pequenas coisas, cara, as pessoas já trocam a presença. O que você enxerga dessa atual geração que tem trocado tanta geração por coisas supérfluas? Cara, isso aconteceu lá no antepassados, né? Como não se lembrar de Ofni e Finéas? Sacerdote, filho de sacerdote, mas que não queria nada com Deus. Se você parar para perceber, em alguns cenários, alguns templos hoje, Yang, estão ensinando a cultura, a liturgia, os princípios de forma errada, cara. Eu me lembro que para eu tocar um timbal, Yang, eu tinha que passar 3 meses orando, sem cessar, para ter oportunidade para tocar em um timbal na igreja. A minha primeira oportunidade, eu tinha que ficar firme com Deus e não dar nenhuma brecha. E hoje, quando você chega em alguns templos, não generalizando, o camarada chega de qualquer maneira. Não, dá para cantar. Coloca para pregar. Não tem ali uma vida íntima com Deus. E por que vem a queda? Por causa dos ensinamentos. Quando Davi ele reina, Yang, que ele toma posse de Israel, né, que a Arca da Aliança é conquistada depois de 70 anos, né? Davi queria inovar. Colocou os bois para levar a arca. Como era a liturgia, como era os princípios, colocar o sacerdote e o levita para carregar a arca. E o que foi que Davi fez? Colocou os bois, trazendo algo prejudicial, matando Uzá. Então é uma geração que não quer ter peso, Yang. Por isso que você vê hoje os desastres, as quedas. Infelizmente, é algo que vem envergonhando o nosso evangelho por causa dos ensinamentos. Porque se tem um líder diferenciado, a geração vai ser diferenciada. Mas se tiver um líder de qualquer maneira, a geração se perde, negão. Se tiver a visão, né? Se o líder... A prova disso é Davi, né? Porque Davi ele foi muito mais do que um bom rei, um bom líder. Davi ele foi um cara que, por priorizar a presença de Deus, ele foi um cara que entregou para as pessoas um excelente reinado, né? Em boa parte do seu reinado entregou uma excelente gestão, uma excelente estrutura, o que denota de fato que a maior importância é não o que você tem aqui na terra, mas sim se você tem a presença de Deus, né? Isso entra até naquele quesito que tem pessoas que se preocupam muito com o ter e se preocupam pouco com o ser, porque quando a gente vê Davi... ele dizendo assim, Senhor, pode levar tudo que eu tenho, pode tirar o trono, pode tirar os soldados, pode tirar tudo que está sobre o meu governo, o Senhor pode levar. Só que não retires de mim a tua presença. Ou seja, ele não tinha preocupação com o ter, com o que ele tinha, terrenamente falando, fisicamente falando, mas ele se preocupava em ser, porque a presença de Deus fazia dele um ser diferente. Sim. Como você analisa também essa questão da diferença entre ter e ser? Yang, ouve-se na Bíblia, se eu não me falha a memória, no livro de Lucas, que havia um jovem rico. E esse jovem rico queria saber como é que ele poderia, né, herdar o reino dos céus. Eu até quero reivindicar isso aqui, que no primeiro podcast que eu participei, eu falei que Jesus pediu a metade. Jesus não pediu a metade, Jesus pediu tudo àquele jovem. Então, quando Jesus falou, pega tudo e dá para os pobres, o que foi que o jovem rico fez? Deu as costas. Porque dá para se entender que o jovem rico queria ter. Mas eu admiro muito a história de Mateus e Zaqueu. Né, um cobrador de imposto que estava ali, mas quando Jesus começou a pregar, Yang, a palavra penetrou na alma de Mateus e Mateus sentiu uma energia e falou, não, isso aqui não é para mim, eu não quero ter, eu já tenho, eu quero ser. Como não se lembrar de Zaqueu? Ele vai na frente do povo, ele escala as dificuldades da vida naquela figueira, se ralando, se submetendo a um encontro com Deus surreal. Você vê que era uma multidão que andava com Jesus.
Mas quando Jesus para no cenário, Yang, ele vai perceber o alto e vai olhar para quem? Para Zaqueu, porque Zaqueu, ele queria ser para Deus. A palavra que Deus fala, que Jesus fala para Zaqueu é essa: Zaqueu, desce depressa, porque me convém entrar na sua casa. Então Deus só pode fazer alguma coisa nas nossas vidas, nos dar uma atenção, Yang, quando a gente é para Ele, quando a gente quer ser para Ele. Porque é uma diferença entre ter e ser. Existe uma diferença. Zaqueu, ele é um grande exemplo também disso, né? Zaqueu, ele é um exemplo de alguém que foi transformado. É um cara que tinha muita coisa. O ter dele era muito bem abastecido, né? Porque cobrador de impostos, ele tinha uma condição de vida interessante. Mas quando Jesus entra na casa dele, o ser dele é transformado. Transformado. Né? Que Jesus, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Entrar na sua casa. Você enxerga hoje Cristo como uma peça fundamental para transformar o ser de alguém? Demais. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores, ele vai dizer: aquilo que não me transforma, também não me salva. Então, para Deus, ele fazer alguma coisa, a gente tem que ser transformado. Tem que ser tem transformado. Que ser transformado para ser salvo. Você foi transformado? De onde Jesus te resgatou? Cara, que nem eu falei da minha autobiografia, eu fui criado com vó, mas quando chegou meus 15 anos, né, eu fui morar com minha mãe. E a história de minha mãe foi totalmente diferente, né? Passei muita fome ali, onde minha mãe morava. Então a situação não era a mesma coisa com minha avó, porque minha avó tinha tudo. Minha avó acordava até meio-dia, tinha melhores comidas. Só que com minha mãe, Yang, a história era totalmente diferente. Minha mãe era dona de casa, tomava conta de idosos, saía às 6 horas da manhã, voltava às 10 horas da noite. Então eu tive que conviver com aquela realidade. Como eu sou mais velho, Yang, eu tinha que ser ali uma influência, alguém que representasse os meus irmãos. Então eu tive que trabalhar cedo. Tive que me reinventar cedo. Quando eu saio 15 anos, que eu vou para casa da minha avó, da minha mãe trabalhava com reciclagem, né, com PET. Então, as origens, a realidade da minha mãe foi totalmente diferente. Então, já tive que acordar cedo para catar reciclagem, já tive que sair às madrugadas, né, para catar reciclagem, saía às 10 horas da noite, voltava 2, 3 horas da manhã. Como prova disso, tem meu irmão, Lucas, que várias noites, várias madrugadas saía comigo. Então, assim, quando eu comecei a viver aquela realidade, foi muito difícil para mim, Yang, porque eu não estava acostumado com aquela realidade. Então, eu tive muito desejo, assim, de ser um cantor, né? Muitas pessoas presenciavam em mim esse talento, então eu quis buscar isso para minha vida. Só que nem eu estava falando pro Jaziel ali no canto, que às vezes o que nos realiza, Yang, é o nosso chamado. Tem sonhos que a gente sonha, mas só que pode realizar o nosso sonho é o chamado. Eu conheço estados hoje que a música secular não me levou. Uau. Quem me levou foi o chamado. Deus te levou em lugares que meu sonho não me levou, que meu desejo não me levou. Quem me levou foi o chamado. Então, tem muita gente hoje em si, Yang, batendo cabeça. Eu quero realizar. Mas temos que estar de acordo com o chamado. Se eu soubesse que o chamado de Deus fosse isso aqui, irmão, é espinhoso, cara. Não vou dizer a você que é fácil. Mas, cara, em ter o privilégio de conhecer o São Paulo, que eu nunca conheci na minha vida, só via os prédios pelo livro de geografia, né? Recife, só via as paisagens quando era criança. Então, eu ter o privilégio de chegar no Marco Zero ali, né? Zero. Cara, pra mim é algo surreal. Então, eu fui realizado por esse chamado. Mas só que esse chamado me envolveu muitas percas, muitas dores, né? Vivia em um lugar muito... que as estatísticas ali ao meu redor era muito provável, né? Muitos jovens ainda novo, Yang, se envolviam no tráfico de droga, e eu ali naquela carroça, né? Com aquela calça amarrada de arame, eu olhava para aquele cenário e disse: rapaz, eu quero ser que nem aquele jovem ali. Era a sua referência? Não, porque eu olhava para eles ali, que eu falo na referência, que você fala na referência, mas eu estava ali no controverso. Eu estava olhando um traficante menino, jovem, que eu queria ser igual a ele. Colocando brinco, tem um cabelo amarelo, tem um batidão, uma Kenda original, que antigamente era tudo caro, negão.
né? Para você ter uma sandália aqui, né? Uma corrente de prata, você tinha que ralar muito para você ter. Então eu olhava para aqueles jovens ali, eu dizia, rapaz, eu tô aqui nessa carroça aqui, catando lixo, não é isso que eu quero para mim, não. Então assim, quando eu olhei para o meu cenário, né? Que eu tentei na música, não deu certo, que eu passei por uma frustração também na música, Yang. Um empresário me viu, né? Ali tocando na mesa, ali na rodoviária de Alagoinhas, e ele pensou em investir em mim, comprando um teclado. Só que aí esse rapaz que se diz empresário foi embora com esse dinheiro e até hoje. Então ali foi uma frustração atrás de uma frustração, a rejeição do meu pai. Indo para casa da minha mãe, não tendo aquela vida que, né, eu queria ter. E olhando para um cenário, eu querendo ter algo, não poderia ter. Então ali eu olhei para a minha cena, na minha realidade, eu disse, rapaz, não é isso que eu quero. E aí comecei a ter um contato com o gerente da época, né? E aí eu comecei a conversar com ele para traficar, porque pro sistema, Yang, é tudo mais fácil. Você já reparou isso? Quando você está fazendo certo, sempre tem um empecilho. Tem uma dificuldade aqui, tem uma dificuldade ali, mas para o sistema, as portas sempre vão estar abertas. Yang, quando eu cheguei para perguntar como era o modo, né, para entrar ter vínculo com o crime, ele falou, rapaz, você quer traficar? Toma aqui, ó, 5 gramas de pó, meio quilo de maconha. Foi como eu comecei, Yang. Ali aquele menino se perdeu, pintou o cabelo, furou, até hoje tá furado aqui as marcas, muitas coisas aconteceram na minha vida. Então assim, eu hoje, Yang, eu me denomino como milagre, cara. Porque a probabilidade não era nem para mim estar conversando com você. Eu passei por muita coisa, Yang. Quais foram os maiores livramentos assim, que você viveu nessa época? Porque Cara, aí, vamos lá, nós temos o Ângelo. O pequeno Ângelo, ele é rejeitado, vai morar com a mãe, não tem o suporte, né? Não teve o suporte necessário, suporte emocional também. E aí entra para o tráfico de drogas, começa a traficar. Qual foi o ponto que você começou a ter livramentos, que a coisa foi ficando mais séria? cara, isso aqui é muito sério, cara. E ao mesmo tempo espiritual. Eu acredito que um dos maiores livramentos da minha vida foi quando eu estava conversando com a vizinha, ali perto da igreja, né? E ali, do nada, Yang, me bateu uma vontade de tomar um copo com água. E naquela época, Yang, eram muitas informações que as pessoas passavam. Ó, fulano tá traficando, você tá sabendo? Então, por posse, por ambiente, por bairros, a gente cria aquela rivalidade, aquela guerra, né? Para ter posse do habitat. Então, eu comecei a ter inimigos. Mas só que eu não conhecia esses inimigos que eu nunca vi na minha vida, mas que queria invadir ali o meu habitat natural para tomar o que era nosso. Então eu entro dentro dessa igreja, Yang, e tomo um copo com água, cara. E a pastora de lá do altar bota o dedo na minha cara e diz, olha, através desse copo de água, Deus ele está te dando um grande livramento. Meu Deus. Yang, quando eu estou bebendo aquela água que eu retorno, a vizinha vem espantosa. Ângelo, falou, o que é, vizinha? O que foi que aconteceu? Você não sabe o que foi que aconteceu. Passou 2 rapazes aqui mal encarados te procurando. E eu presenciei o mal. Yang, enquanto eu estava tomando água, Deus entregou a revelação à pastora para a minha vida e eu recebi o livramento. Rapaz, ou seja, você entrou na igreja e por ter entrado na igreja para tomar sinto Deus, chega, tô arrepiado. Tô sentindo Deus, chega, tô arrepiado, cara. E como foi? Até o ponto que você aceitou a Jesus, você continuou. Depois você voltou, continuou traficando. Não, a minha conversão foi algo de vez. Né? Claro que a gente tem aquelas quedas, que a gente quer se firmar na igreja, mas a gente não consegue. Tem aqueles deslizes. Mas eu fui surpreendido, cara. Eu perdi muitos amigos, Yang. Meus amigos foram esquartejados, tocaram fogo nos meus amigos, fui um dos sobreviventes. Né? Então foi muito difícil para mim. Né? Mas o meu encontro de verdade com Deus, se você perceber no meu Instagram, você vai ver cenas que eu tô dando entrevista, que eu já dei entrevista já. Então já estava sendo falado pela mídia. Então eu tenho um contato com a pastora Fátima, da Mata Escura, que nasce um desejo
no coração dela de me ajudar. Então, essa mulher, ela vai até o meu interior, Yang, me buscar. E naquele momento, Yang, eu percebi que era a oportunidade que Deus estava me dando, porque naquela época, Yang, era muito difícil. Claro que sempre tinha uma mulher do cabelo coque que ia lá e entregava a revelação na boca, mas era muito difícil você ver alguém sair do seu acomodismo para ir atrás dos traficantes. Fala de Jesus para ele. Então essa mulher saiu da capital, Yang, para ir lá no interior ter um encontro comigo. Então, quando eu recebi esse encontro na minha porta, que ela falou, meu filho, até quando você vai ficar nisso? Eu percebi que ela era oportunidade única na minha vida, Yang. E ali, minha mãe, já entendendo o que estava acontecendo, ela chorava muito, Yang. E eu disse, calma, minha mãe, vai dar certo. A senhora prefere seu filho aqui, junto com a senhora, envolvido, que minha mãe dava convulsão, Yang. Eu me emociono de falar isso aqui, cara. Sim. Minha mãe desmaiava, Yang. Né, meu padrasto, o rapaz que ela se envolvia, né, a gente tinha várias discussões ali, por causa das minhas atitudes. Então, minha mãe andava muito nas madrugadas, Yang, também. E você sabe o que é que mais me frisa aqui, Yang? Que quando as pessoas olhavam para ela, as pessoas falavam, seu filho é traficante agora, né, dona Neuza? E ela falava assim, Yang, é minha bênção. Sabe qual é o erro de muitas mães por aí, Yang? Que desistiram de orar pelos seus filhos. Eu poderia estar como fosse, Yang. Minha mãe sempre estava orando pela minha vida, cara. Chegou um tempo que minha mãe desmaiou. Minha mãe desmaiou. E ali eu percebi, cara, que eu estava matando minha mãe aos poucos, Yang. Porque uma morte física, a gente se conforma. Uma morte, aqui segue-se o juízo, né, Yang? Sim. Mas quando a pessoa morre aos poucos, Yang, por dentro, eu estava matando minha mãe aos poucos. Eu acho muito lindo o caráter dela. Quando eu falo de caráter, eu me lembro do seu pai. Uhum. Aquilo ali me emocionou. Que quando ele tem um problema, que você leva ele para casa, que os médicos falam para ele que é para você realizar qualquer sonho dele. Que ele falou assim, paga a dívida. Cara, aquilo ali... Eu me emocionei, cara, quando eu escutei aquilo ali. Porque seu pai foi um exemplo do que eu nunca vivi na minha vida. Eu queria Sim. ter um pai assim. Então, quando eu vi a história da minha mãe, Yang, representando meu pai e ela ao mesmo tempo, eu disse, não, eu quero ser influência na minha família. Eu sou mais velho. Eu não quero ser um perdedor, Yang. Eu não quero ser um frustrado, mais um que se perdeu, mais um que morreu. Porque morreu, segue o seu juízo. E se imagine morrer sem Jesus, Yang. Perdeu a salvação. Filho de crente, filho de missionária, filho de pastora, e ir pro inferno. Eu disse, não é para mim isso aqui. Meu Deus. E ali eu tive aquele encontro ali, Yang. Eu acredito que foi o momento certo de me entregar para Deus ali. Vim para cá, para a capital, com a mochila nas costas, em Salvador. Estou aqui há 10 anos, fiz 11 anos agora, em 2025. Não é fácil, cara. Ainda mais essa obra que eu faço, que é nas ruas, dentro dos ônibus, nas comunidades. Que Deus me chamou mais para esse meio, entendeu, Yang? De pregar nas comunidades. Eu prego nos templos, viajo, mas eu me sinto bem ali na comunidade, nas favelas, porque lá que estão as almas. Então não adianta, Yang, eu gritar avivamento dentro do templo se eu não consigo escutar o barulho de socorro do lado de fora. Uau. Não adianta eu gritar o avivamento dentro do templo, se eu não consigo escutar o barulho de socorro do lado de fora. Ou seja, o foco é sempre ir em busca das almas, salvar as almas, né? Isso é um exemplo de Cristo, por exemplo, que se preocupou tanto com almas, em salvar pessoas, que até ele morrendo, ele indo para a morte, ele estava salvando, né? É forte, é forte. Jesus, ele salvou, Yang, 2 vidas indo morrer.
2 vidas. Quando ele vai para a cruz, a primeira coisa que está ali é o ladrão, do lado direito e do lado esquerdo. Sim. O que é que um fala? Desce. Se tu é o filho de Deus, se salva a si mesmo. Isso. E o outro, olhando, disse, esse verdadeiramente é o filho de Deus. Eu não vejo pecado algum. Sim. E Jesus, olhando para aquele ladrão, foi o primeiro a entrar no paraíso, Dimas. Então isso quer dizer que Jesus, indo para a morte, ser crucificado, ele continua salvando. Como não se lembrar, Yang, isso aqui é forte, do centurião, quando vai dar a lançada na sua fronte para dar o golpe fatal, que sai sangue e água. E aquele centurião se ajoelha nos pés de Cristo e diz verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. W.A.12 vai dizer assim, Yang, ó, aquele que eu mais esmago é aquele que eu mais uso. Aquele que eu mais esmago é aquele que eu mais uso. Ou seja, se você está sendo esmagado, é porque a intenção... É o momento que Deus mais te usa. Qual é o risco, por exemplo, Ângelo, que você enxerga no orgulho, quando o homem ele tem um excesso de orgulho, né? Porque, por exemplo, se a gente for olhar hoje, tem muitas pessoas que elas são extremamente orgulhosas, né? São pouco sinceras e muito orgulhosas. Qual é o perigo disso? Cara, como não se lembrar de Judas? Yang, mesmo Jesus falando assim, aquele que há de me trair é o que eu vou colocar o pão na boca. Mas quando Jesus coloca um pão na boca de um discípulo, Yang, é sinal de intimidade. Procede? Uhum. Se você recebe um pão na boca por Cristo, é sinal que você é íntimo. Então, quando Judas ele coloca o desejo no seu coração de o traí-lo, Jesus ele tem uma proximidade com Judas, mas o que é que ele prefere? Sair da mesa e a corte, e diz que no tempo da antiguidade, Yang, a corte tinha mais de 600 soldados, então ele sai só e volta com um grupo para prender Jesus. E vendo que depois que os soldados romanos ele capita Jesus, Judas percebeu que ali não significava mais nada. Ele teve a oportunidade do perdão, mas o orgulho falou mais alto. Tem gente que tem oportunidade, Yang, de reconhecer, não, Yang, falhei, perdão. Errei, Yang. Quero renovar nossa aliança aqui, o nosso afeto. Mas tem gente que prefere se matar pelo orgulho. Tem gente que prefere sair pelo orgulho. Como é que alguém que recebe um pão na boca, Yang, ele volta com 600 soldados na covardia? Aquilo ali, quando Judas vai perceber ao redor dele, ele vai dizer, o que foi que eu fiz? Dava tempo de Judas pedir perdão? Dava. Se Jesus salvou um ladrão, Yang, ele não vai salvar um discípulo? Vou repetir de novo. Se Jesus ele está salvando o ladrão da cruz, ele não vai salvar um discípulo que caminhou lado a lado com ele, independente? Se Judas entrasse ali numa conversa, num diálogo com Jesus, falando, ó, Jesus, já lhe vendi, já está tudo esquematizado, mas eu te peço perdão. Jesus o perdoaria. Mas eu falo também da sinceridade. A Bíblia diz que Pedro, ele nega a sexta-feira. Sim. Pedro chora quando vê Jesus sendo levado. Vai dar um choque de realidade dele e vai dizer, o que foi que eu fiz? No domingo, quando Jesus ele é ressuscitado, que Maria vai até o jardim, que o anjo se manifesta, diz, mulher, a quem tu procura entre os mortos? Aquele que está vivo. Avisa aos discípulos que eu estou vivo. Aonde é que Pedro está? Pedro volta a pescar. E quem é que vai atrás dele? E quando Jesus encontra com Pedro, Yang, isso aqui é muito forte. A mesma autenticidade em que Pedro nega, Jesus ele faz a mesma pergunta. Tu me amas? Uma. Tu me amas? Duas. Tu me amas? Três. Quantas vezes Pedro negou na sexta? 3. Porque
Jesus, ele falou 3 vezes para Pedro que o amava. Por quê? Ele queria ter certeza. Porque tem gente que quer hoje, mas não quer amanhã, Yang. Tem gente que não tem certeza. Tem gente que gera dúvidas. Sim. Não, quero hoje, mas não quero fazer Sim. mais. Então, quando Jesus fala, tu me amas, Pedro não tem dúvida. Errei na sexta, Senhor. Neguei o seu nome. Mas eu não tenho dúvida do meu chamado. É isso que eu quero, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Uau. Quantas almas se converteu na pregação de Pedro? 3.000 almas. Então, há uma diferença entre orgulho e sinceridade. E um ponto também interessante de Pedro é que Pedro, ele tem um pouco daquela imagem, né, do amigo defensor, né? Você vê que É quando forte. Judas trai e quando vieram buscar Jesus, Pedro é o primeiro a puxar a espada da bainha. Cara, eu costumo dizer, Yang, que o velho homem, ele não morre. O velho homem, ele dorme. Boa! O velho homem não morre. O velho homem, ele dorme. Isso. Boa. Pedro já era discípulo, Sim. mas ele não tirava a espada da bainha. E quando o soldado romano, isso aqui é de Judas, voltando para Judas, vem com o soldado romano, os soldados, quem é que vem atacar Jesus? Malco. E o que é que Pedro faz? Pegou a espada. Mas cortou a peraí, orelha. ele não era discípulo? Mas cortou a orelha não porque quis cortar a orelha. Ele queria era realmente matar Malco. Só errou o alvo. Então eu acredito, Yang, que o nosso velho homem, ele não morre, ele dorme. E como é que eu posso tratar essa natureza? Consagrando, orando, buscando e jejuando, porque se eu tocar numa ferida de um Yang, o Yang vai sentir dor. A Bíblia vai dizer que Moisés foi um homem mais manso, né, da Bíblia. Ele matou o egípcio, Sim. procede. Mas quando chegou lá na rocha, que o povo estava murmurando, o que é que ele faz? Bate forte na rocha. A mesma sensação que ele teve com o egípcio em outrora, Yang, ele vai ter o mesmo comportamento, mas não ao fio da espada, mas na rocha. Então o velho homem, Yang, todo dia a gente tem que tratar dele, porque vai existir pessoas que vai fazer chantagem emocional para o Yang. Que nada, rapaz, sai disso, você quer fama? Que é isso, Yang? Vai pisar no seu pé, vai lhe dizer desaforo, vai dizer liberdade. E se o Yang não tiver serenidade e maturidade Pra lidar com a situação? Cai na armadilha. Várias vezes aconteceu isso comigo, eu sou prova viva. Você não tá vendo nenhum santo não, Yang. Eu no jogo de futebol, o cara falou, me deu uma pancada, gritou, falou comigo. Eu falei, o que você quer, rapaz? Eu vou ali, pegava ali, eu entendi que eu tinha que tratar o meu velho homem, porque o velho homem, ele não morreu, Yang, ele dorme. Então a gente tem que estar sempre ligado, ó. Se for necessário sair de ambiente, saia. Uau. Se for necessário excluir alguém, exclua. Se for necessário, Yang, bloquear alguém, bloqueie. Mas não deixe o velho homem acordar. Não deixe o velho homem acordar. Se for necessário sair do lugar que... Saia. Sim. Abra mão de tudo. Sim. Mas não deixe a velha natureza acordar. Cara, uma coisa que eu acho muito interessante também é justamente Jacó, né? Porque Jacó a gente vê um personagem assim que é fantástico. Ele é o cara que briga com o anjo, né? Jacó, ele é o cara que justamente deita a sua cabeça numa pedra. É um personagem tanto quanto enigmático. Quais são as lições mais valiosas que a gente consegue retirar? Ou a lição mais valiosa que a gente retira de Jacó? Cara, o que mais marcou a história de Jacó ali foi a marca. Sim. A marca. A marca. Quando o anjo marca ele. Sim. Porque se você perceber na Bíblia, ele fala para o mensageiro dizer para o seu irmão Esaú que ele vai pagar a dívida. Então Jacó quer ter uma aliança com o seu irmão, depois que ele troca o nome, em dinheiro, em barganhas. E por que é que Deus marca Jacó? Para Jacó ter caráter.
Porque as marcas, Boa. Yang, fala mais do que um testemunho. Fala mais do que uma oratória. Quando Deus ele marca Jacó, observe que um dia ele troca o nome. Sim. Mas depois dele marcado, o anjo lhe pergunta, como é o seu nome? A mesma pergunta foi feita. O mesmo Isaac, seu pai, há 20 anos, falando para Jacó como era o seu nome, ele troca Esaú. Mas o anjo lhe pergunta, depois de marcado, como é seu nome? Ele disse Jacó. Porque uma vez marcado por Deus, a gente nunca mais quer se voltar ao que era antes, irmão. Uma vez marcado por Deus, A gente nunca mais quer errar de novo. Nunca mais quer voltar ao que era antes. Ele agora fala, reflete, não. Um dia eu errei meu nome. Um dia eu troquei meu nome. Um dia eu menti. Mas hoje eu vou fazer o certo. Porque ele foi marcado. Então quem é marcado nunca se esquece. quem é marcado nunca se esquece. Como prova disso, quando Jesus ele ressuscita no domingo, que ele fala, vou voltar para os discípulos. Quem é que está lá? Sim. Tomé. Que é isso com os discípulos? Será que é ele? Não é ele. Aquele escândalo todo, Jesus só faz isso aqui, ó. A marca. Precisa eu falar alguma coisa, Tomé? Minhas marcas já estão dizendo o que eu sou. Então, com uma vez você marcado, irmão, vai ser registrado para sempre na sua vida. Qual a lição As a gente marcas. extrai, por exemplo, é sobre José? José é fantástico, né? Nossa. Cara, José passou por muitas coisas, Yang. Mas o que eu mais admiro em José foi o que Deus tirou dele, o próprio Deus devolveu. Yang, na história de José, você vai perceber que por causa de uma túnica, os irmãos deles criam ódio. E quando os irmãos dele é vigiado pelo próprio José, o que é que eles fazem? Joga José na cisterna, vende para o ismaelita e mancha a túnica de sangue, leva para o seu pai Jacó, dizendo que foi uma fera que lhe atacou. José perde uma túnica, procede, Yang. Certo. Quando José é comprado, que é levado para o Egito, que Potifar se agrada pelo seu perfil, que ele agora é um dos braços direitos de Potifar, Potifar lhe dá uma capa. Só que na calada da noite, a mulher de Potifar toma a capa de José, lhe condenando e José indo para a prisão. José perde a túnica e José perde a capa. E quando José entra na prisão, isso aqui é muito forte, Yang, que ele tem o seu momento da intimidade com Deus, que ele tem a interpretação de sonhos, que ele diz que sabe interpretar o sonho de Faraó, que quando ele conta para Faraó e o próprio Deus testifica, o que é que Faraó faz? Pega uma roupa de linho fino e dá para José. O que é linho fino, Yang? Justiça de Deus. Perdeu a túnica, perdeu a capa, mas ganhou uma roupa de linho fino. Ou seja, tudo que foi tirado de José, Deus devolveu. Não importa, Yang, por mais que você sofreu, por mais que você foi subestimado, por mais que você foi rejeitado, por mais que você foi desprezado, por mais que você foi ferido, o que é para ser seu, vai voltar para você. E o que eu acho legal também nessa questão assim, do que é para ser seu, é justamente quando a gente pensa sobre Elias e Eliseu, né? Porque um construiu algo que o outro pegou e deu continuidade no legado. Nossa, forte. Yang, quando Deus ele tem um encontro com Eliseu, aonde Eliseu está? Arando a terra. Arando a terra. E o que é que Deus ele manda, o que é que no coração de Eliseu ele tem a pretensão de fazer? Quando Eliseu o encontra, ele fala, eu quero a porção dobrada, mas eu vou fazer algo. Ele queima as carnes do boi, os equipamentos de arar a terra e dá para a vizinhança. Porque eu falei que Deus ele não é um Deus de hoje quer e amanhã não quer, um Deus de indecisão. Deus quer ter certeza, Yang. O que Elias entendeu ali? É o meu momento de ser profeta.
É um chamado. Então eu não posso viver aprisionado aqui nessa minha realidade. E tem gente que é assim, Yang. Está preso ao trabalho, está preso ao ambiente, e Deus está dizendo, se desprende. O que é que Eliseu ele teve que fazer? Abandonar a vida de arar a terra, de cuidar dos bois do seu pai, para viver um chamado de profeta. Porque ele entendeu que ele deixando os bois vivos, ele ia ter saudade. Aí Eliseu está fazendo a obra daqui. Não, quero arar a terra, volta para o mesmo cenário. E uma coisa que você falou um dia, que eu presenciei. Nunca volte ao cenário que te feriu. Porque aquilo que não te curou, lhe mata, Yang. Aquilo que não te curou, Não estou falando sobre a realidade, porque o que Eliseu viveu, acredito que foi uma origem dos seus pais, da cultura. Mas Eliseu entendeu que ele está vivendo um novo ciclo da vida dele. E para eu alcançar novos ciclos, eu tenho que me desprender do meu passado. Como eu quero ser alguém futuramente, uma influência com as atitudes do meu passado, com a realidade do meu passado? Eu conto o meu testemunho, Yang. Mas eu não admito alguém me chamar de Nino, que era o velho homem, Nino. Eu falo, não, meu nome é Ângelo. Nino ficou no passado. Então eu entendo aqui que Eliseu não vai ser mais arador de terra. Eliseu vai ser profeta. Então é necessário a gente desprender de algumas coisas para alcançar novo ciclo na nossa vida, Yang. Cara, muito bom. Ângelo, antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que ela é sobre... atualmente a gente vê que a igreja sofre diversos ataques, né? Sim. A igreja ela sofre ataques políticos, diversas pessoas elas atacam de fato a igreja. Hoje os evangélicos eles sofrem bastante pressão. Sofriam antes, mas hoje parece que numa intensidade maior, até por conta de novas ideologias, novas religiões, novas pessoas, né, que têm pensamentos diferentes quanto à religião. Você acredita que a igreja, ela, de certo modo, ela perdeu parte do seu respeito diante das pessoas? Cara, está escrito em Mateus 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o amor de muitos se esfriarão. Eu falei de Ofni e Finéias. Quando Ofni e Finéias pega a Arca da Aliança para frente da batalha, Yang, que os filisteus lhe matam, né, ao fio da espada, que ali soube da notícia e também morre com o pescoço caindo da cadeira, os filhos de Israel estão vivendo em vulnerabilidade. Ninguém quer buscar, ninguém quer mais adorar. Só que nesse mesmo período que Ofni e Finéias morre, Yang, Deus já tinha levantado Samuel. Então quando o povo está ferido, quando o povo está desacreditado de tudo que lhe acontecia pela vergonha que Ofni e Finéias trouxe para a nação, quem é que os filhos de Israel vai procurar? Samuel. Samuel, intercede pelas vossas vidas, que os nossos inimigos filisteus estão vindo aí. O que é que Samuel fala para aquele povo? Larga a idolatria. Aquele povo se voltaram para Deus de uma forma surreal, Yang. Porque quando aquele povo via Ofni e Finéias tendo relação sexual com as voluntárias dentro dos templos, quando roubava os utensílios de Deus dentro do templo, o povo queria fazer igual. Só que quando Samuel lança aquela palavra positiva, larga a idolatria, o povo está entendendo que o chamado ainda está vivo. A geração está corrompida, mas tem alguém diferente dentro dela ainda. Então quando Samuel fala para aquele povo, larga a idolatria, aquele povo se voltaram. Yang, diz a Bíblia que quando aquele povo vai de encontro para os filhos de Israel, resplandece um trovão e a glória de Deus é manifestada e mata todo aquele povo, aqueles filisteus. Então, o que é que eu aprendo aqui, Yang? No meio de uma corrupção, no meio de um sistema, sempre tem um que faz a diferença. A igreja, Yang, vai voltar a ser respeitada. Ainda tem mulher do cabelo coque que paga preço, Yang. Ainda tem homens e mulheres de Deus que Deus levantou da terra. E Deus não vai deixar envergonhar. Deus ainda vai levantar homens e mulheres de Deus. E eu vou falar isso aqui. Eu ainda acredito na minha geração. Uau!
Esse foi o Ângelo Souza aqui no YangCast. Ângelo, eu queria que você Gratidão. olhasse para a câmera agora e deixasse uma mensagem para quem está te assistindo, que você falasse com a nossa audiência. Eu quero dizer para quem está do meu outro lado agora me assistindo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode curar os seus traumas. Só Ele pode curar suas dores. Só Ele pode curar as opressões, as decepções que um dia a vida lhe causou. Seja forte e corajoso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe sua vida. Esse foi o Ângelo Souza aqui no YangCast. Nós Gratidão, vamos deixar meu aqui na descrição as redes sociais do Ângelo, então você consegue já clicar, acessar o Instagram, acessar as redes sociais dele. Isso. Ângelo, eu quero te agradecer, muito obrigado Eu que agradeço, meu amigo. por essa entrevista. Eu que É muito agradeço. bom ouvir novas histórias, é muito bom ouvir pessoas que impactam a vida de outros, que Deus continue usando você sempre. E Gratidão. pra mim foi um prazer, foi uma Eu que honra. agradeço. E cada corte desse eu fico imaginando aqui, a gente fez tantos cortes aqui, o quanto pessoas vão ser alcançadas com esse conteúdo, acredito cara. que O toda a Brasil glória vai te seja ver no dada a Deus. YangCast, meu Amém. amigo. Tamo junto. Gratidão, meu. Essa foi a nossa entrevista de hoje, nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nada. Toda vez que eu chegar aqui ao vivo, você vai ser notificado e notificada que o YangCast ele está no ar. O Instagram, você pode correr lá no Instagram que os cortes da entrevista vão estar disponibilizados lá. Só apontar a câmera do QR Code ou ler aqui a descrição, que aí você vai encontrar o Instagram do YangCast, do Ângelo e todas as redes sociais do nosso convidado de hoje. Deus abençoe sua vida e não se esqueça que a minha produção é eficiente, vai colocar aqui o próximo vídeo, é só você clicar e eu te recebo lá daqui a 5 segundos. Tamo junto. Tamo junto.